Chegamos em uma das nossas cidades favoritas aqui na Europa e uma das mais charmosas aqui de Portugal. Seja bem-vindo ao Porto, em Portugal. Você já sabe, eu sou o Júnior. E eu sou a Tati. E esse é o canal Júnior Viaja. Vamos começar do jeito que a gente gosta, que é comendo. Hora do jantar, então viemos conhecer o Mercado Bom Sucesso, que tem feito muito sucesso no TikTok principalmente, então nós viemos conferir. Aqui, assim como todo o Mercadão, tem vários tipos de comidas de vários lugares do mundo, brasileira inclusive, tem feijoada, um monte de coisa. Mas nós escolhemos um italiano que estava com a cara maravilhosa, o cheiro e o preço sensacional. Eles não mandaram faca, então teremos que ativar o mood italiano, hein, pessoal? Delicioso. E o meu vem camarão. Então, até o molhinho tem um toque de camarão. Muito bom. Do Júnior é carbonara. Fala aí, como que tá a sua carbonara? E o Brasil vai dominar Portugal, gente. Vários, como a Tati falou, vários restaurantes brasileiros, os atendentes brasileiros também, inclusive desse de comida italiana que nós acabamos de comprar. Muito saboroso, viu? Muito gostoso. E sobre o mercado, uma coisa que é legal é que ele é bem antigo, viu? Ele é de 1952, mas ele foi revitalizado ali por volta de 2013 e tal. Então ele tem assim aquela arquitetura original, mas ele é bem moderno. E gostamos muito dos preços aqui do mercado, porque geralmente quando a gente vai nesses lugares que são mercadões gourmets, digamos assim, os preços são mais elevados. Mas aqui não, tem muitos pratos. Olha, o meu carbonara foi R$ 8,50, o prato da Tati R$ 10,60. Tem muitas coisas entre 10 a 15 euros, assim. Então, não sei se é algo aqui do Porto, como que vai ser, mas pelo menos aqui gostamos dos preços. Olha aqui atrás da gente. Lanches Premium por R$ 8,90, R$ 9,70, R$ 8,70. Se você quiser maior, aqui por R$ 1,10. Uma das estações de trem mais bonitas da Europa fica aqui em Porto, que é a Estação São Bento. O legal dessa estação é que nós temos aqui mais de 20 mil azulejos portugueses que retratam um pouco da história de Portugal. Então, assim, apesar de ser uma estação de comboio, como eles chamam, é mais um ponto turístico que, assim, vale muito a pena você vir conhecer. O bacana é que embaixo dos azulejos eles colocam uma placa explicando um pouco dessa imagem. Nessa aqui, por exemplo, a gente tem a entrada de Dom João aqui no Porto por conta do seu casamento com a princesa da Inglaterra. Esse casamento, ele selou uma aliança muito importante entre Portugal e a própria Inglaterra. É a aliança mais antiga que ainda está em vigor no mundo. Nós vamos, inclusive, mais tarde no vídeo, mostrar a igreja onde foi realizado esse casamento. E
E o legal é que da própria estação você consegue acessar o timeout. Nós já mostramos timeouts em vários lugares do mundo, inclusive em Lisboa. Ele basicamente é um mercadão gourmet como o que nós fomos ontem à noite, só que aqui, aquela revista Time Out, que é super famosa, ela seleciona os melhores restaurantes, os melhores chefes da cidade e concentra tudo em um lugar só. Então é um lugar perfeito também para você provar uma boa comida, uma gastronomia local. Pode ser uma opção aí muito válida para sua viagem. Já a Sé do Porto, ela é a catedral mais antiga da cidade. Ela tem mais de 800 anos de história. É muito bonita, aqui fora já é maravilhosa. O legal aqui é que aconteceram alguns eventos importantes, alguns eventos históricos. Eu acabei de falar para vocês lá do casamento de Dom João com a princesa da Inglaterra. Essa foi a igreja onde foi celebrado esse casamento. Dom Pedro também, o batismo dele aconteceu aqui. Você pode fazer como nós, visitar tanto apenas aqui a parte de fora, mas também tem a opção de você visitar a catedral por dentro, até a parte do claustro e tal. Tá uma filinha meio grande aqui, então estamos de boa. Aqui do lado a gente tem o Terreiro da Sé, que também tem um dos miradouros assim mais incríveis aqui da cidade. Essa coluna que fica em frente à Sé, a história dela não é muito legal não. Ela era utilizada para enforcar pessoas, por isso ela é conhecida como Pelourinho. Será que é por isso que o Pelourinho na Bahia chama Pelourinho? Acredito que sim, nunca cheguei a estudar porque a gente ainda não foi para lá gravar, mas acredito que sim, deve ter algum significado em cima disso. Porque também era uma praça, também é uma praça como essa aqui, né? Sim. Cheia de coisas em volta, edifícios em volta. Provavelmente, vivendo e aprendendo. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, vamos aprender juntos. Para almoçar, voltamos em um restaurante que nós viemos na nossa última vez aqui em Porto e nós amamos. Para lembrar um pouco dele, a gente colocou no Google e para ver um pouquinho das avaliações. E as avaliações com relação à francesinha, que é um prato típico aqui do Porto principalmente, estavam excelentes. Então a gente decidiu vir aqui mesmo. De entrada, pegamos aqui um pãozinho, acho que é um pão com queijo, não sei se vem um presunto, o que vem a mais aqui. Chama cachorrinho. E da outra vez que nós viemos, também recomendaram bastante. Então, bora provar. Muito gostoso, eu acho que é presunto. Uma entradinha simples assim, mas bem gostosa, bem levinha. É o que a Tati falou, né? Tudo bem, você paga 5 euros, quase 30 reais para comer pão com presunto. Mas é aquilo, quem converte não se diverte, tá uma delícia. Eu não sei se é presunto. Parece alguma carninha. Ele é um pouquinho picante, né? Mas é gostoso. Acabamos aqui de dar um Google para entender melhor como é o cachorrinho. E realmente, não é presunto. É uma salsichinha, sabe? Ela tá amassadinha, assim. Tem uns que falam que vem linguiça também. Enfim. Mas tá bem gostosa. E o molhinho que vem junto é um molho da francesinha. Gente, ardido. Mas tá muito gostoso. É que eu que não sou tão fã de pimenta, mas é bem gostoso. Uma delícia. Eu achei picante na medida, digamos assim. Isso, na medida, exato. O meu prato é simples. Um salmão com arroz e batata frita. O Ju pediu, como ele havia dito, um prato que é bem famoso aqui em Portugal, principalmente em Porto. É a francesinha. A francesinha nada mais é do que uma versão portuguesa do croque monsieur, que é pão, um bife de carne, aí tem bife de carne de boi, eu peguei de novilho. Tem de carneiro, de um monte de coisa, enfim, mas é um bife com outra camada de pão, queijo, um ovo por cima, e eles finalizam com um molho apimentado
Acho que é um molho de 3 pimentas, algo assim. É bem gostoso também. Que salmão lindão. Batata também tá maravilhosa. Eu sei meu arroz, gente. Eu não sei vocês, mas... ai, que pobre. Mas eu preciso comer arroz pelo menos uma vez no dia pra dar aquela estabilizada no estômago, sabe? Aí o resto do dia pode ser besteira, mas pelo menos uma vez tem que ter um arrozinho. Ah, então é por isso que chama francesinha, por conta do croque monsieur. Croque monsieur. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim, viu? Inclusive quando porque a gente vai passar em Paris também. Aí quando a gente for lá, eu até separei um lugar legal que vende. Aí você experimenta. Não, nunca comeu. E lá não tem esse molho nem o ovo. Então é até mais leve. Solta o meme do que delícia. Que delícia! Muito bom. Ah, eles vendem aqui 2 porções, 2 opções, né? A meia francesinha ou a inteira. A garçonete, ela até insistiu para eu pegar a inteira, porque ela falou que era pequena a meia. Mas como eu sei que já é um prato que pesa um pouco mais e tal, e eu quero provar outras coisas ao longo do dia, então eu acabei pegando a meia mesmo. Nossa, deliciosa. Deliciosa. E assim, na medida do possível, ela é mais levinha mesmo. Eu falei pra Tati, eu não queria comer em qualquer lugar, não. Eu acho que precisa saber fazer. Mas, nossa, tá sensacional. O molho é picante, mas como a gente já falou, picante na medida. Nossa, gostei. Descendo o restaurante, a gente chega na Praça da Liberdade, que é, digamos assim, o coração da cidade de Porto. Para você ter ideia, aqui costuma acontecer alguns eventos públicos importantes. Sempre que tem alguma coisa nesse sentido, os moradores costumam vir para cá. Por exemplo, a passagem de ano e tal, eles celebram aqui. Em 2022, algo que é bem relacionado com a nossa história no Brasil, em 2022 nós comemoramos os 200 anos da independência do Brasil. E aí todo mundo veio aqui nessa praça para conseguir ver o coração de Dom Pedro. Falando em Dom Pedro, a gente tem uma estátua dele ali na frente. Mas aquilo que a gente sempre fala na Europa, a gente nunca vai ter sorte de conseguir pegar todos os pontos turísticos sem que nenhum deles esteja em restauração. E é o caso da estátua de Dom Pedro. A praça, ela fica na Avenida dos Aliados, que é a principal da cidade também, e essa avenida liga a própria praça à Câmara Municipal, que também é assim um edifício lindíssimo. Nós falamos isso no vídeo de Lisboa, mas eu não sei se você assistiu. Lembrando que o Dom Pedro IV de Portugal é o nosso Dom Pedro I lá no Brasil. E é a primeira vez que a gente vê a Praça da Liberdade livre, se eu não me engano, viu, livre, Tati? entre aspas. Entre aspas, porque o Dom Pedro tá aqui em restauração. É. Mas das 2 últimas vezes que nós viemos aqui no Porto, ela tava assim, cheia de andaime e tal, então a gente nem conseguiu ver direito. Eles estão fazendo uma obra no metrô aqui nessa parte, algumas melhorias. E assim, uma obra bem complexa, né? Porque já era nossa 3ª vez aqui e nada dessa obra acabar. Então, vamos ver se na próxima a gente consegue ver a estátua do Dom Pedro e a praça e pegar a livre cidade por completa. Pegar a cidade praticamente pronta, né? Sim. Porque dessa vez a parte pior foi ali em frente à estação São Bento. Nossa, sim, agora é pra lá que tá interditado. A Igreja dos Clérigos é um exemplo bem bacana da arquitetura barroca do século XVIII. Ela tem assim uma fachada super imponente e tal, e dizem que lá dentro é bem rico de arte sacra. A gente vai ver como que faz para entrar, se é gratuito e tal, se não tiver com fila, a gente vai entrar para ver.
Junto da igreja fica a Torre dos Clérigos, que é um ícone, cartão postal mesmo, de Porto. Custa 10 euros para você visitar tanto o museu da igreja quanto subir na própria torre. Ela tem mais de 75 metros de altura e dizem que são aí cerca de 220, 225 degraus em uma escada espiral para você chegar lá no topo e ter uma vista panorâmica da cidade. Falar para você, tô de boa, viu? Acho que eu vou ficar nos outros miradouros, que já são lindos, mas fica aí uma opção. Uma outra coisa legal na igreja que dá para você fazer é o show de luzes, que também custa 10 euros e dizem que é sensacional. Acredito que ele acontece só à noite. Ah, e essa fila gigantesca é para aquela livraria Lelo? Ela mesmo. Essa livraria ela ficou muito famosa por conta dos filmes do Harry Potter. Porque lá dentro parece muito a escola de Hogwarts. E disseram que a autora usou a livraria como inspiração para criar aquele cenário e tal. Mas ela falou já várias vezes que é tudo mentira. Que apesar dela ter morado, acho que ela morou aqui em Porto, inclusive, ou Portugal, enfim. Apesar dela ter morado aqui um tempo, ela se inspirou sim em algumas coisas. Por exemplo, os estudantes de universidade aqui em Portugal, eles usam uma roupa toda preta, capa, lembra muito Harry Potter. Então, essas coisas ela se inspirou sim, mas ela disse que a livraria não tem nada a ver. Ela falou que na verdade ela nunca nem veio nem aqui. Entrou aqui, Mas assim, de qualquer forma, a livraria leva fama. Olha o tamanho da fila de gente querendo comprar o ingresso para entrar na livraria. Fica aí a seu critério. Falam que é uma das mais, é considerada pelo menos, uma das mais bonitas do mundo, né? Muito bom como os pontos são próximos um dos outros aqui, né? Ah, sim, já economiza as pernas, né? E transporte também, né? Sim. Assim, tudo bem que nós estamos no centro histórico, só que a maior parte dos pontos são aqui no centro histórico, Sim. né? Então a gente tem caminhado um pouquinho, mas acaba sendo aquela caminhadinha tranquila e tal. O clima hoje também tá perfeito, tá um dia bonito, ensolarado. Tá fresquinho. Mas tá ventando, não tanto, mas aquele que já dá aquela refrescadinha, assim. Então tá um dia perfeito para turistar mesmo, tivemos sorte. Olha que legal essas duas igrejas. Elas são tão próximas uma da outra que eles costumam chamar de igrejas gêmeas. Mas a da esquerda aqui é a igreja das Carmelitas e a da direita é a igreja do Carmo. A do Carmo, ela é fácil de você reconhecer porque do lado dela a gente tem vários azulejos portugueses também e tal, então é bem característico dela. O interessante, gente, é que elas são separadas por essa casinha que é chamada de Casa Escondida. Essa casa ela tem apenas 1 metro de largura e é reconhecida como a casa mais estreita de Portugal. Dizem que colocaram essa casa no meio das igrejas para meio que separar, para que os monges e as freiras não tivessem contatos diretos assim uns com os outros. Porto é muito gostoso, né? Uma cidade muito charmosa e tal. E como a gente está na primavera, eu acho que aqui na Europa fica mais nítida as evidências da estação. Então você vê esse parque, ele já é bem arvorizado, mas está tudo bem lindo, florido, tudo verdinho, muito bonito. Tinha um moço deitado ali na grama dormindo. A gente até falou, dá vontade de fazer isso. Nossa, com certeza. De perder a tarde. Deitar ali na sombra, nessa graminha linda. Agora sim caminhamos um pouquinho, hein? Foi uma boa descidinha lá da onde nós estávamos, ali naquela região do centro histórico. A gente está preocupado agora se vai ter uma forma de voltar com algum transporte público, porque descer é fácil, o problema é subir. Essa praça aqui, ela homenageia o infante Dom Henrique. Ele foi uma figura bem importante nos descobrimentos portugueses.
Aqui a gente tem uma estátua dele. Se a gente for ali um pouquinho mais para baixo, a gente tem o Museu do Infante, que é o provável local do nascimento dele. O bacana desse museu é que aqui também funcionava como uma alfândega, onde os produtos chegavam ali do Rio Douro e eram taxados ali, tal, o governo coletava os impostos. E aqui na praça a gente também tem o Palácio da Bolsa, que é o edifício onde antigamente funcionava a Bolsa de Valores de Porto e hoje é aberto para visitação. Além de alfândega, aqui na Casa do Infante também funcionava a Casa da Moeda. Ele é um dos edifícios mais antigos aqui da cidade. Aqui dentro tem uma exposição temporária e para entrar é gratuito. A exposição permanente que conta a história aqui do prédio e tal, e da Casa da Moeda, aí custa 4 euros para você ter um guia. Se você vier de domingo, aí é gratuito. Visitamos já vários pontos legais e tal, lindos, históricos, mas para mim, a partir de agora, a gente realmente começa a visitar o charme de Porto. Nós viemos aqui no Cais da Ribeira, que para mim é o que é uma das principais atividades que você tem que fazer na cidade. Tirar um tempinho para ficar caminhando aqui no cais, olhando essa vista do Rio Douro, olhando a ponte Luís I, as casinhas coloridas ao fundo. Sensacional tá aqui. Ah, Júnior, mas aí é muito lotado. Claro que é lotado, é porque é lindo pra caramba, por isso que é lotado, por isso que é turístico. É sensacional, é charmoso demais. E a gente está atravessando a famosa ponte Dom Luís I, que também é um ícone, um dos cartões postais aqui de Porto. Se você olhar ela do lado de fora, digamos assim, você vai ver que ela tem uma semelhança aí com outro ponto turístico muito famoso. É porque ela foi projetada por um discípulo de Gustavo Eiffel, aquele mesmo que projetou a Torre Eiffel. Então ela tem essa estrutura metálica e tal, que lembra um pouquinho a famosa Torre de Paris. O legal dessa ponte é que você pode atravessar ela tanto por cima quanto por baixo. Aqui na parte de baixo é exclusivo tanto para pedestres quanto para carros, e na parte de cima para pedestres e para o metrô. Ela liga aqui o Cais da Ribeira, a parte de Porto, a outra parte é uma cidade vizinha que se chama Vila Nova de Gaia. E se tem o cais do lado de Porto, também tem o cais aqui do lado de Vila Nova de Gaia. É tão cheio quanto, porque todo mundo fica atravessando de um lado para o outro, mas também é um lugar legal, até para você tirar suas fotos agora com a vista oposta. E apesar de todo mundo conhecer o vinho do Porto, você sabe que é aqui em Vila Nova de Gaia que esse vinho é armazenado, envelhecido e depois exportado. Tem até algumas caves que você pode visitar, fazer algumas degustações, conhecer um pouco mais de como funciona esse processo. Então, é uma cidade que, apesar de ser coadjuvante muitas vezes nas fotos, nos vídeos de Porto, mas é uma cidade também muito importante que tem vida própria e atividades muito legais. Olha que igreja bonita. Mais uma, né? Mais uma das igrejas maravilhosas que nós já passamos em frente hoje. Essa é a Capela das Almas e ela é icônica
porque ela é cercada de muitos azulejos na sua fachada. Para você ter ideia, ela tem cerca de 15 mil azulejos que retratam também algumas cenas, algumas histórias portuguesas. Essa igreja, ela fica aqui na Rua Santa Catarina, que é uma rua de pedestres bem gostosa assim para caminhar. Ela é bem movimentada, é uma rua de comércio. Ô Tati, inclusive tem uma manteigaria ali, vamos comer? Que a gente, lá em Lisboa, a gente acabou provando outros pastéis de nata que a gente não conhecia ainda. E em Cascais a gente, primeiro que não tem manteigaria, segundo que a gente também provou uns locais. Agora vamos lá, né? Precisa provar o clássico, um dos que a gente mais ama aqui de Portugal. Esse é um dos pastéis de nata que nós mais gostamos. A manteigaria tem todo o nosso coração. Eu amo comer com açúcar e o Júnior ama com açúcar e canela. Eu só o açúcar, tá bom. Vamos lá, né, pessoal? Começar os trabalhos. Tá quentinho. Manteigaria nunca decepciona. Crocante, quentinho, não tem aquele gosto de ovo. Nossa, é muito bom. Delícia. E o legal é que essa unidade ela é bem grande, porque geralmente, principalmente lá em Lisboa, as unidades da manteigaria elas são bem apertadinhas assim, para você comer lá é meio difícil assim, todo mundo um em cima do outro. Aqui dá pra você sentar, espaço bonito e tal. Tem até uma parte ali que, se você tiver sorte do horário, você consegue ver eles fazendo. Bem legal. Vou fazer que nem minha irmã, eu sempre lembro, só que acho que foi no pastel de Belém, que ela foi comer isso aqui, acabou aspirando a canela, o açúcar, quase morreu. A bonitinha colocou tanta canela aqui no pastelzinho dela que aspirou. Aspirou canela, tava passando mal aqui, ó. Agora tem que prender a respiração pra comer. Todo lambuzado, todo sujo, mas nossa, perfeito. Acho que dá pra ouvir a crocância, né? Como a Tati falou, tava quentinho. Dessa viagem o melhor que nós comemos. E a gente acabou pegando uma hospedagem que foi a mesma que nós ficamos na nossa primeira vez em Porto, na nossa lua de mel. Ele é um Ibis, e é aquilo que você já sabe do Ibis, o basicão que você precisa para uma hospedagem legal. Só que ele é diferente, né, Tati? Sim, a gente gostou dele, não foi nem pelo hotel em si, mas sim por causa da estrutura que tem embaixo. Ele fica praticamente um mini shopping. Então, logo abaixo do hotel tem uma praça de alimentação com várias opções. Tem McDonald's, tem restaurante brasileiro. Tem muita coisa, desde café da manhã até almoço, jantar, enfim. E embaixo tem um supermercado enorme, farmácia. Então, para quando a gente quer algo rápido, prático, ou até mesmo para resolver alguma urgência, ali é legal. Por isso a gente escolheu ficar aqui de novo. E o transporte público em Porto é sensacional. O metrô, Sim. Pensa num metrô bonito assim, moderno. A estrutura das estações, o próprio trem é muito bom. Até melhor do que o de Lisboa. A gente estava conversando que na nossa lua de mel nós saímos daqui e fomos para Paris. E pra gente foi um choque muito grande, porque foi nossa primeira vez lá também. Sim. E assim, Paris, né? A expectativa tava alta. Só que como é uma cidade gigantesca e tal, só que assim, o metrô é feio. Né? Horrível, velho. Então a gente saiu daqui, foi pra lá, falou, meu Deus, tal. Mas o de Porto, assim, transporte público,
sensacional. Sim. Para vocês terem ideia, nós estávamos lá no centro, nós voltamos aqui pro hotel para resolver algumas coisas do trabalho e vamos simplesmente voltar para lá. Em poucos minutos a gente consegue chegar novamente no centro histórico. E eu sei que você não vai querer vir aqui para a Europa para comer no McDonald's. Talvez você veja a gente aqui e até nos critique. Mas olha, eu tenho um motivo muito especial para você vir nessa unidade em específico. Esse McDonald's, ele fica no local onde lá por volta de 1930 ficava o antigo Café Imperial, que era um café super tradicional aqui da cidade. Eles mantiveram vários detalhes aqui do prédio, como por exemplo a fachada no estilo Art Deco, com a sua estátua de águia em bronze. Eles mantiveram os lustres, alguns vitrais e tal. É um McDonald's tão lindo que muitas vezes ele é considerado como o mais bonito do mundo. Então a gente, como amantes do Mac, a gente precisava vir conhecer. Para não ficar tão fora assim de Portugal, eu peguei um lanchinho que tá muito famoso aqui, acho que é um lançamento, que se chama Mac Bifana. Bifana é um lanche tradicional de Portugal, então vou aproveitar que eu tô aqui para comer essa versão do McDonald's. Tem cara de ser seco, mas vamos ver. É gostoso, é um lanche bem simples. Basicamente ele tem aqui a carne, não sei se é tipo uma carne de porco, né? Tem aqui a carne de porco, um molho e o pãozinho nesse pão que é um pouco diferente aqui. É como se fosse um pão francês, só que ele é mais molinho. É gostoso, não é tão seco quanto eu pensava, mas é um lanche simples. Mas pela experiência vale. Que isso, Dona Tati ganhou até uma batata. O lanche dela era sem queijo, só que veio com queijo. Ela foi lá reclamar. Nunca aconteceu isso no Brasil, né? Reivindique seus direitos. Tá certo, lógico. E essa unidade do Mac, ela fica na Praça da Liberdade, na Avenida dos Aliados. Então, mesmo que você não vá comer nada por aqui, você pode aproveitar a tua visita para conhecer pelo menos o prédio. Acabei de me lembrar, lá pertinho da Praça da Espanha, em Roma, tem uma unidade do McDonald's que também é bem conhecida por ser bonita, porque o prédio onde ele fica também é histórico, é bem importante. Tanto que eu acho que aquele foi o primeiro McDonald's da Itália, algo assim. Ele é até antigo. E na entrada você já vê aquela arquitetura toda diferente e tal. Só que por dentro mesmo da loja é o McDonald's normal, como qualquer outro. Aqui não. Não só a entrada, a fachada é diferente, como toda a loja, sabe? Principalmente na parte de cima. Então é muito bonito. E aquilo, né, gente? Uma vez McLover, sempre McLover. A gente gosta de Mac no Brasil. A gente vai sim, Mac fora, a gente gosta. Mac, patrocina a gente, quem sabe? Esse dia vai chegar, eu creio, Senhor. Vai chegar esse dia. Chegamos em um dos nossos pontos favoritos aqui da cidade, particularmente o meu favorito, o Jardim do Morro. Ele fica logo ao final da ponte, só que do lado de Gaia. E aqui a gente tem uma das melhores vistas de toda a cidade do Porto, do Rio, da ponte. É sensacional. O legal é que para chegar aqui é muito fácil. Nós pegamos um metrô, por exemplo, lá do nosso hotel até aqui, a gente consegue pegar a mesma linha, que é a linha amarela, e em poucos minutos, digamos assim, a gente atravessa a ponte Dom Luís I e a gente chega aqui. A galera curte muito vir aqui para assistir o pôr do sol, dá para imaginar por quê, né?
sempre tem umas pessoas aqui tocando algo, tal, fica sempre um clima muito gostoso. A gente está descendo um caminho aqui para ir lá para o cais, só que do lado de Gaia, que a gente quer economizar os euros, porque dá para você descer ali pelo teleférico, pelo funicular que eles chamam, mas a gente quer economizar os nossos valiosos euros. E a gente estava conversando sobre a questão dos preços, né, Tati? Sim, a gente tem percebido que grande parte das coisas aqui do lado de Gaia tem o valor um pouco mais barato do que ali do lado de Porto. Por exemplo, eles têm um passeio de barco aqui pelo Rio Douro, que do lado de Porto a média é 20 euros por pessoa. Aqui você já encontra por uns 18 euros. Sim, é um valor pequeno, mas assim... mas tem aí só a diferença, que para nós brasileiros 2 euros, né? Diferença. 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. E assim, é só você atravessar, né, a ponte, não é nada muito difícil. E pra cá também, eu lembro que da última vez nós comemos em um restaurante aqui no Cais, que também foi uma experiência muito legal, muito agradável. Pena que a gente perdeu o nome do restaurante, mas a gente vai procurar aqui, vamos achar algum legal. Aqui, dependendo do horário e do dia, também é um pouco mais calmo do que o outro lado, ali de Porto. E assim, a vista é a mesma, né, gente? E na verdade aqui você tem a vista de Porto, né? Você melhor consegue nesse ver sentido. até melhor, verdade? Lembramos o nome do restaurante que a gente conheceu da outra vez. A gente estava caminhando por aqui e tal, e pela aparência dele por fora, a gente acabou lembrando. Ele fica em frente ao Mercado Beira-Rio, que é mais uma opção aí para você comer também. Ele é um polo gastronômico, como outros que nós já mostramos nesse vídeo aqui, tem várias opções lá. Mas aqui, gente, o principal atrativo é a vista aqui do Rio Douro e tal, e como a gente já conhecia, a gente resolveu voltar. A vista é linda, mas tá um frio, um vento gelado, e eu não trouxe blusa, quis vir aqui pagar de bonito como torcedor do Porto, mas tá um ventinho gelado. A Tati tá agasalhada, mas eu tô aqui passando frio. Tá ventando tanto, tá tão frio que eu falei pra Tati, se eu parar assim, ó, é porque eu congelei com a comida na boca, assim, ó. Acertamos, né? Nossa, demais! Comemos um arroz de polvo maravilhoso, com filezinhos de peixe empanados. Maravilhoso. Descendo agora, saindo do restaurante, um casal tava olhando o cardápio, eles até viraram pra gente. E aí, foi bom? É bom? A gente falou, é muito bom, vocês precisam experimentar, gente. Mas detalhe, que você tava toda feliz aqui, porque eles perguntaram em inglês. E eu falei inglês, eu tô quase assim, quem quer falar inglês comigo? Tô arrasando, pessoal. A aula de inglês desse ano tá valendo a pena. Eu tô arrasando na Europa. Nós pegamos o metrô e viemos aqui em Matosinhos, que na verdade é uma cidade que fica próximo a Porto. Você consegue chegar rapidamente, não sei nem se deu meia hora de metrô saindo lá da estação do Estádio do Dragão.
O legal daqui, o principal atrativo é a praia, gente. Uma praia maravilhosa, super gostosa. A gente lembra de ter vindo aqui na nossa lua de mel, passeado um pouco. A diferença é que aquele dia estava mais quente, hoje está um ventinho bem gelado e eu estou sem blusa. Mas pelo menos para vir aqui passear um pouquinho, vale a pena, a gente está gostando. Tô tentando manter a pose aqui, mas tá difícil. E aqui é muito emocionante para dona Tatiane. Eu usou ela, gente, porque lá em Campinas ela estudou praticamente a vida inteira dela em uma escola que se chamava Matozinho! Vencemos. Era uma escola pública, estadual. Aí, na nossa primeira vez aqui, eu ficava zoando, né? Falava, olha... Matozinho venceu. Matozinho venceu, filho. Agora estamos na Europa. Eu lembro que na nossa lua de mel... Aquilo lá, né? Praticamente primeira vez na Europa, tal. Era a minha primeira vez mesmo. A minha era a segunda, só que eu tinha vindo há muitos anos atrás, já contei essa história, já tinha vindo a trabalho, era muito novinho, então eu considero a nossa lua de mel como a minha primeira oficial. Aí a gente caminhando aqui, eu falei, pô, Tati, acho que eu vou entrar no mar. Cheguei aqui em Portugal, não vou conhecer as águas portuguesas. E eu dei a maior força, falei, não, vai mesmo. Daí eu falei, não, vou entrar. Nem tinha trazido roupa pra isso, mas acabei entrando. Fiquei lá, curti um pouquinho, bem rápido também, porque a água tava gelada. Na hora que eu saio, que eu tô lá me lavando, a gente vê uma placa que era proibido nadar, que a água não era própria para banho. Não sei até agora se era só uma questão, entre aspas, no sol, né? Uma questão de balneabilidade, ou se tinha tubarão, por que não podia nadar? Eu sei que não podia e eu nadei. Mas hoje acho que pode, né? Que tem gente que tá longe pra caramba, que não dá pra gente ver certinho. Mas eu acho que tem gente na água lá, alguns doidos, né? Não tô enxergando não, só tô vendo o pessoal na areia. E, gente, tão frio aqui, eu não sei como que a galera tá aguentando ficar de biquíni. Pois é, eu não tô conseguindo ficar nem de camiseta e bermuda, quanto mais biquíni, quanto mais sunga. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. Just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep... Viemos no dia certo para Matozinhos, porque nesses dias está rolando uma espécie de quermesse aqui em volta da igreja, que eu até esqueci o nome da igreja. O Ju vai deixar aqui para vocês. Eu acho que é tipo uma quermesse, eu não vou saber o nome da festa, mas pensa assim, numa super quermesse. Pegam várias ruas, tem, gente, barraquinha a perder de vista. Tem coisa de artesanato, comida, mini parque de diversão para as crianças, tem de tudo um pouco. Vamos explorar aqui e ver se a gente acha alguma guloseima. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what... Não podia ir embora sem tomar a minha granita, que vocês já sabem que eu gosto aqui na Europa. Extremamente artificial, perfeita, no ponto que eu adoro. Voltamos aqui no Jardim do Morro para apreciar o pôr do sol. Quase já mais de 9 horas da noite. Não, 8h20 da noite. Só que a cidade inteira de Porto e a cidade inteira de Gaia resolveu vir para cá também. Todos os turistas tiveram a mesma ideia, uau! Mas nessa época é assim mesmo. E pelas imagens dá para entender o porquê, né? Vamos subindo para lá para ver se a gente consegue um cantinho para nós? Vamos. Porque tá cheio, hein, pessoal? Decidimos descer um ponto antes ali do metrô para poder vir a pé na ponte, na parte de cima ali, atravessar ela. Sensacional, né? A vista assim indescritível. Sim. E atravessar a ponte ali pra você, o que você achou?
Na parte de cima, principalmente. Na hora que o metrô passa, treme tudo. Aí dá um medinho. Ela é estável, então foi tranquila, eu só não posso ficar olhando pra baixo, que aí começa a dar medo. Quando eu passo o metrô também dá um medinho. É, que daí treme tudo, né? Mas ela é tranquila, assim. Só do fato dela não ser vazada, onde a gente pisa, me passa mais segurança. Então, pra mim é melhor. E é cheio de brasileiro, viu? Você vai se sentir assim, se você quer vir pra Europa e não quer lembrar do Brasil, não vem aqui. Pessoal aqui vendendo caipirinha, pessoal vendendo coxinha. A Tati falou que já comeria uma coxinha. As músicas geralmente são músicas brasileiras. Isso quando os próprios cantores não são, mas é muito gostoso a vibe, o clima. Como a Tati já falou, é o nosso lugar preferido aqui no Porto. Não podíamos ir embora sem visitar o famoso Mercado do Bolhão, que é um mercado extremamente tradicional aqui na cidade. Para você ter ideia, ele é de 1914. E, gente, é aquele mercado tradicional que a gente já conhece. Aqui a gente encontra frutas, verduras, peixes, especiarias, como por exemplo os azeites portugueses, entre várias outras coisas. Esse mercado, ele passou por uma grande revitalização. Ele ficou, se eu não me engano, uns 4 anos fechado. Ele reabriu lá em 2022 e, se eu não me engano, na nossa lua de mel, quando viemos para o Porto, ele estava inclusive fechado por conta de reformas. Agora ele está mais moderno depois dessa revitalização, mas ele continua mantendo aquele charme, aquele estilo tradicional que é de costume dele. E um detalhe importante é que o mercado não abre de domingo, por isso nós não conseguimos visitar ele ontem. Então tenha em mente isso, é muito importante se você estiver viajando para cá no final de semana. Apesar de lá no Bolhão ter algumas opções para tomar café, nós preferimos vir em uma unidade da manteigaria que fica bem em frente dele. Inclusive aquela outra unidade que nós fomos também é pertinho. Ela é misturada com uma outra cafeteria e tal, então a gente pegou um expressinho também. E eu peguei algo para acompanhar aqui que a gente percebeu que é clássico. Toda vez que a gente vai em algum lugar para comer um pastel de nata, sempre tem ali como se fosse um chá gelado do lado. Chama capilé. Exatamente, chama capilé. Eu tava vendo, pesquisei um pouquinho sobre, é uma bebida antiga que é tradicional em Portugal, principalmente aqui na região do Porto. Às vezes vem dessa planta, que se chama capilé, mas às vezes pode ter hortelã, limão e tal. Provar. Uma delícia, uma delícia. Lá em Cascais, eu acho que até em Lisboa eu tinha pego alguns de alguns lugares que a gente foi e não gostei tanto. Mas o daqui tá incrível. Um chá gelado, assim, muito saboroso, muito gostoso. Não tá quentinho de novo. Tá muito gostoso, mas podia estar quentinho, ainda mais nesse horário, cedinho. Ontem a gente acabou indo na manteigaria, na mesma unidade que a gente já tinha ido. A gente foi novamente para se despedir do pastel de nata. Aí hoje cedo a gente olhou aqui, outra unidade, e falou, vamos de novo? Então agora a gente está se despedindo de novo. Se no aeroporto tiver mais uma unidade, a gente se despede pela terceira vez. Não pode perder a oportunidade de comer isso aqui, não. Estamos
Estamos aqui no aeroporto de Porto, curtindo um pouquinho a sala VIP daqui, que nós acessamos com o nosso programa Lounge Key. Eu ia mostrar um pouco da sala, Tati, mas eu tô cansado de levar bronca nesse lugar. Eu também já tô de saco cheio da galera. A gente filma mesmo mostrando só a comida, daí eles acham que você tá mostrando eles e tal. Mas a gente pode mostrar uma coisa ainda melhor pro pessoal que tá assistindo. O quê? Aprender como acessar as salas VIP e também acumular milhas para viajar aqui para Portugal, para outros lugares da Europa. Pois é, você aprende tudo isso no curso Milhas Além do Cartão. Todas as nossas viagens a gente faz utilizando milhas e aproveitando esses benefícios. Se você quiser aprender como que isso funciona, eu vou deixar aqui na descrição o link do curso Milhas Além do Cartão. Mas falando sobre Porto, gostamos demais dessa estadia, né, Tati? Sim, é uma cidade maravilhosa. Deu pra gente matar a saudade, aproveitar. Sim, comemos bem pra caramba, vimos também paisagens deslumbrantes, visitamos vários pontos turísticos que a gente tava com saudade. Passamos frio. Ah, com certeza, não Faz tem como. parte. Eu espero que você também tenha gostado de aproveitar essa jornada com a gente nessa cidade que a gente tanto ama. Com certeza. Então, se gostou, deixa seu like, seu comentário. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para não perder as próximas viagens. A gente se vê na próxima aventura. Tchau!